Nesse vídeo a gente vai aprender como fazer este gráfico aqui, ou seja, juntar 3 gráficos em um só. E além disso, vamos deixar o gráfico com um visual bem bonito e moderno, como você está vendo aqui, para te ajudar a usar numa reunião, em alguma apresentação que você vai fazer, ou ainda para colocar numa planilha, num dashboard. Tenho certeza que esse gráfico aqui pode te ajudar muito. Eu vou explicar aqui agora como que esse gráfico aqui funciona, mas se você não quiser ver, não tem problema. Pula e já vai direto para a parte onde eu mostro o passo a passo de como fazer esse gráfico aqui, beleza? Mas caso você queira entender o funcionamento e como fazer análises a partir deste gráfico aqui, vamos aprender agora. Esse gráfico, como eu disse, a gente tem 3 informações em apenas um gráfico. É um gráfico de combinação, quando a gente junta 2 ou mais gráficos em um só. E aonde que está esses 3 gráficos? Olha só. A gente tem aqui, pela legenda, um gráfico representando os valores do ano anterior, um representando o ano corrente, ano atual, e um representando a margem atual. Então eu consigo ver que o gráfico de colunas amarelo, que é o que está aqui para o fundo, representa o ano anterior. Esse daqui de cinza representa o ano atual, e essa linha vermelha representa a margem. E aqui à esquerda também eu tenho alguns valores que correspondem às colunas, e à direita eu tenho a porcentagem, que representa a margem. E com isso eu consigo fazer 2 análises importantes. 1. Eu consigo comparar o total de vendas deste ano com o ano anterior. 2. Eu consigo ver se a margem tem influência nas vendas. Analisando a coluna amarela com a coluna cinza, eu consigo ver que no ano anterior vendeu menos, ou seja, aumentou o faturamento. Legal, então show. E outra coisa que eu consigo analisar, como eu falei, é que, olha só, por exemplo, essa margem aqui. Está bem alta, concorda comigo? Ó, se a gente comparar, é uma das maiores margens aí que ocorreu durante esse período de janeiro a dezembro. E o que eu vejo com isso? Quando a margem ficou alta desse jeito aqui, olha o que aconteceu aqui com as vendas. Caíram. Então será que tem correlação? Quanto maior a margem, menos vende? Tem. Sabe por quê? Porque aqui eu também consigo observar o contrário. Por exemplo, aqui a margem está baixa, aqui também a margem deu uma diminuída. Mas, olha só, aqui teve um pico de venda e aqui também. E quando a margem aumentou muito, olha só, olha o que aconteceu com as vendas. Caiu. Então, sim, existe correlação. Vamos aprender, então, agora na prática, passo a passo, como que a gente pode pegar uma base de dados, uma tabela com informações e transformar num gráfico que contenha 3 informações diferentes para a gente poder analisar e tirar conclusões. Vamos lá. A partir dessa base de dados que eu tenho aqui, eu vou criar um gráfico com 3 informações diferentes. Para que você possa fazer o mesmo, não precisa ser uma base de dados igual que eu tenho aqui. Você pode usar a sua própria base de dados. Mas é importante que você tenha 3 informações. Uma vai ser aí a primeira informação, uma coluna com a primeira informação do primeiro gráfico, outra coluna com a informação do segundo gráfico e outra coluna com a informação do terceiro gráfico. Então são 3 gráficos que a gente vai juntar em um só. Aqui, como eu tenho, por exemplo, uma variação dos dados em decorrência de uma data, de um tempo, é interessante eu utilizar aqui talvez um gráfico de colunas ou um gráfico de linhas ou gráfico de áreas. Enfim, colunas, áreas ou linhas conseguem me atender aqui porque eu tenho uma variação através do tempo, data. Já deixa eu começar aqui então fazendo o seguinte. Vou selecionar todos esses dados aqui, vou clicar em inserir e vou escolher aqui, ó, primeiro gráfico de colunas. E a partir desse gráfico a gente consegue ir fazendo os ajustes, como por exemplo, eu consigo verificar que esse meu gráfico, olhando, ele tem só 2 tipos de colunas, azul e laranja. Ah, mas tem mais uma aqui, ó, que é a porcentagem, que está em cinza. Mas ela está tão pequena que não dá nem para a gente ver, não dá nem para enxergar. Por que isso acontece? Aqui, se a gente verificar, essas 2 colunas, eu tenho valores aí que são similares. Ou seja, eles têm quase a mesma grandeza. 80 mil, 70 mil. 71 mil, 70 mil. 43, 25 mil. São coisas parecidas. Porém, quando a gente fala de porcentagem, olha só. Se eu pegar até o maior valor que eu tenho aqui, ó, 34%. O que é o 34%? Ele pode ser escrito de 2 formas, ou 34%, como a gente está acostumado no Excel, ou de forma numérica, 0,34. E olha só, compara esse número aqui, 0,34, com, por exemplo, 47 mil que está aqui em cima. Olha a diferença de grandeza, 47 mil para 0,34. É muita diferença. E é por isso que a gente mal consegue ver o gráfico de porcentagem, porque ele é muito pequenininho, o valor dele é pequeno. Então, eu já consigo observar aqui que eu vou ter que corrigir esse problema. Ao invés da gente considerar, então, o gráfico de porcentagem, utilizar esses valores aqui da esquerda, talvez seja interessante criar um novo eixo aqui para ele, para que ele possa se basear não nos valores da esquerda, mas desse novo eixo. Aí sim a gente vai conseguir ver a porcentagem aqui no gráfico. Para fazer isso, botão direito, alterar tipo de gráfico. Aqui a gente vai ter acesso a vários gráficos do Excel, no caso, o nosso gráfico em si, e dá para alterar bastante coisa.
eu vou vir aqui na última opção, combinação e aqui a gente consegue visualizar todos os gráficos que a gente tem. Ano corrente, ano anterior e margem atual. A margem atual eu vou alterar, por exemplo, já vou aproveitar e alterar ela para a linha, né, que o Excel já alterou aqui para mim. Beleza, já foi inteligente. Mas você pode clicar e colocar aqui linhas. E os demais você deixa como coluna mesmo. E aqui, no eixo secundário, eu vou estar habilitando aqui a opção para a margem atual do eixo secundário. Então eu clico e olha só aqui na tela. A gente já consegue ver que a margem atual já está aparecendo. Porque o novo eixo para margem tomar como base, como referência, já foi adicionado. Agora não vai mais ficar dependendo daqueles valores à esquerda. Deixa eu clicar aqui no OK. Eu já consigo analisar tudo que eu preciso só por esse gráfico aqui. Eu já consigo ver o quanto que vendeu no ano atual, que é a coluna azul, e também o quanto que vendeu no ano anterior, no ano passado. E também consigo ver a margem atual. Agora vamos deixar esse gráfico mais bonito e interessante. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. A primeira coisa que eu vou começar aqui é dando 2 cliques aqui na linha, 1, 2, vai abrir essa janela lateral e eu já vou clicar aqui, efeitos, sombra, e vou escolher uma sombra aqui, pode ser essa primeira opção aqui mesmo. E aqui na transparência eu deixo 35, desfoque eu deixo 2, e agora eu vou vir aqui na cor, linha de preenchimento. Vou colocar, por exemplo, linha sólida e vou escolher aqui uma cor vermelha. Pode ser esse vermelho padrão do Excel mesmo, fica bem bonito. Posso inclusive aumentar aqui de 2.25 para 2,5. Aí fechou. Eu vou deixar assim. E já aproveitando que esse menu lateral aqui está aberto, vou clicar, por exemplo, na coluna azul. E aqui nessa última opção, opções de série, onde temos sobreposição de séries, eu vou deixar em 100% isso daqui, para que um gráfico fique em cima do outro mesmo. Para que consigamos dessa forma deixar aquele efeito bem bonito e interessante que a gente viu lá no começo do vídeo. Agora, por exemplo, largura de espaçamento é a espessura da coluna. Eu vou deixar em 100%. Não precisa ser exatamente. Aí, 96%. Ficou chique. Mais uma coisa que dá para a gente fazer. Clicar aqui agora na linha de preenchimento, borda, linha sólida, e escolher aqui, por exemplo, uma cor preta. Essa primeira opção aqui, Pronto. E ao invés de usar largura 0,75, eu uso 1, por exemplo. Aí ficou chique. Ou ainda, vamos deixar em 0,5, por exemplo. Acho que fica legal também. Agora aqui no preenchimento, eu vou pintar de preto também, então vou escolher aqui a cor, mas eu vou colocar uma transparência. Então vou deixar mais ou menos aqui com 70, 65, acho que ficou legal. É isso aí. Agora eu vou aproveitar e clicar aqui na coluna laranja. E a coluna laranja, ela vai ter que ser um pouquinho mais espessa do que a coluna de trás. Mas para fazer isso, eu vou ter que colocar bordas e aumentar o tamanho da borda. Então eu venho, por exemplo, aqui em linha sólida, escolho, por exemplo, uma cor amarela. E ao invés de usar aqui a largura 0,75, eu uso uma largura de 5, por exemplo, ou pode até ser 4, acho que fica legal, 4. E aqui, onde está minimizo borda, preenchimento sólido, e aqui eu escolho o mesmo amarelo. Aí já ficou legal. E para finalizar, clico nos efeitos, sombra, né? Escolho a primeira opção e faço aquele mesmo esquema. Transparência 35 e desfoque 2. Enter. Posso fechar. Será que o nosso gráfico já está pronto? Espera aí, parece que é uma coisa estranha, né? Na verdade, eu acho que seria interessante eu pegar essa coluna amarela e jogar para trás do gráfico ali, da coluna preta. Para fazer isso, é só clicar com o botão direito do mouse sobre o gráfico, selecionar dados. Com essa nova janela que abriu, é só a gente alterar. Pegar, por exemplo, o ano anterior e colocar ele aqui no começo. Como é que faz isso? Você seleciona, por exemplo, a opção que você quer e clica aqui nas setinhas. No caso, setinha para cima. Pronto. Agora eu clico aqui no OK. Agora o que aconteceu com o nosso gráfico? Ele já alterou as posições. Olha, o título, nesse caso aqui, eu não vou usar. Então eu posso clicar e deletar. E outra coisa, para finalizar. Formatar, efeitos de forma, sombra. Utilizo aqui essa opção, a primeira. Pronto. Aí, dessa forma, a gente finalizou nosso gráfico bonitão aqui no Excel. E com esse gráfico é possível fazer as análises que a gente tanto precisa. E, inclusive, como é um gráfico bem bonito e interessante, dá também para utilizar ele numa apresentação, em algum relatório, em alguma reunião que você vai precisar fazer e já está utilizando o Excel. Aproveita e faz esse gráfico aqui que eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. Beleza? Obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo e até amanhã. Todo dia tem vídeo novo.